Olá, professores coordenadores, tudo bem com vocês? Eu sou Marcos, professor coordenador aqui do Núcleo Pedagógico e venho apresentar para vocês a TPC da DE desta semana, que tem como título Gestão da Sala de Aula, e o nosso foco aqui é falar sobre a organização da coletividade. Temos como objetivo geral, promover a formação continuada dos professores sobre a gestão da sala de aula, de modo a compreendê-la como parte fundamental do processo educativo. Objetivos específicos: apresentar o resultado do formulário da TPC sobre gestão da sala de aula, analisar aspectos da gestão da sala de aula referentes à organização da coletividade. Vamos relembrar o que nós vimos na TPC anterior sobre gestão de sala de aula. Celso Vasconcelos traz para nós três importantes dimensões com relação à gestão da sala de aula. A primeira delas ele chama de relacionamento interpessoal. A segunda, organização da coletividade. E por fim ele fala sobre o trabalho com conhecimento. Aqui nós temos o resultado apresentado por vocês na última TPC sobre gestão de sala de aula. Perguntamos no formulário qual dessas dimensões necessita mais atenção no seu fazer pedagógico. E observando as porcentagens, verificamos que a organização da coletividade foi a destacada por vocês que necessita maior atenção. Vocês se lembram também que na TPC passada sobre gestão de sala de aula, nós apresentamos outro autor chamado Anthony Zabala, que fala sobre as variáveis que configuram a prática educacional. E pedimos para que vocês relacionassem as variáveis que Zabala traz com relação às dimensões de gestão de sala de aula apresentadas por Celso Vasconcelos. Então, trazemos aqui o gabarito do que era desejável, que vocês respondessem. Relações interativas, segundo Zabala, está organizada no relacionamento interpessoal, de acordo com Vasconcelos. Com relação à organização da coletividade, nós temos três itens: organização social da aula, organização do espaço e do tempo, segundo Zabala. E, por fim, o trabalho do conhecimento de Vasconcelos é relacionado à sequência didática, aos materiais curriculares, à organização do conteúdo e à avaliação nos dizeres de Zabala. Nós vamos agora aprofundar saberes com relação à organização da coletividade, que foi o item mais desejado por vocês, e vou passar a palavra agora para a PEC Susan, para ela dar continuidade. Olá, docentes! Eu sou a PEC Susan de Sociologia e dando continuidade à nossa TPC, eu vou falar um pouquinho agora sobre os aspectos da organização da coletividade segundo Celso Vasconcelos. Bom, de acordo com o autor, nós temos dentro desses aspectos o projeto político-pedagógico que a equipe faz, em relação aí às ações que devem nortear as práticas pedagógicas na unidade escolar. Nós temos também a importância dos momentos iniciais, que é o planejamento que o docente fará, em relação às suas aulas, assim como também a forma como o docente irá se apresentar aos estudantes, mostrando que eles também têm importância no processo de ensino e aprendizagem. Então, o docente demonstra ali que ele está preocupado com a aprendizagem dos estudantes. Então, ao contrato didático, que são os acordos aí entre o docente e os estudantes, são normalmente feitos em conjunto com os estudantes, para que haja aí um melhor aproveitamento do processo de ensino e aprendizagem. Já em relação a enfrentando situações de conflito, o autor aborda que é importante que o docente ele tenha uma postura de diálogo e que não deixe acumular, por exemplo, questões relacionadas à aprendizagem, como, por exemplo, se ele percebe que o estudante ele não está conseguindo aprender, não está conseguindo desenvolver ali as habilidades, o conteúdo, isso possivelmente irá proporcionar uma indisciplina na sala de aula, que pode também acarretar aí uma indisciplina não só de um estudante, mas também dos demais da turma.
Então, é importante que no processo ali de aula, né, no andamento da aula, o docente fique atento também a essas questões. Em relação à sanção por reciprocidade, o autor aborda a questão do ato em si, né? Muitas vezes é necessário fazer o estudante refletir sobre o próprio ato, sobre as suas ações, né? E nessa postura de diálogo, fazê-lo compreender que aquilo não foi o mais adequado para aquele momento, né? Que aquela ação não foi a mais assertiva, né? E aí fazer com que o estudante mude a sua postura. E por fim, o superar a síndrome de encaminhamento, né? Segundo o autor, na verdade, o que entra em conflito, né, muitas vezes são as relações que são estabelecidas. Então, a relação estudante com o conteúdo, a relação estudante com os demais estudantes da turma, e assim, dessa forma, se são as relações que entram em conflito, são as relações que devem ser trabalhadas, né? Então, o docente ele pode, né, desenvolver um trabalho direcionado, né, a este foco. Bom, então, de acordo com Celso Vasconcelos, aqueles são os aspectos relacionados à organização da coletividade. Então, e agora, nossa equipe trouxe, né, um estudo de caso e uma atividade para que vocês possam desenvolver aí, né, todas as reflexões e os estudos que vocês fizeram até o presente momento. Então, né, a atividade seria, considerando o estudo de caso, leia os aspectos de Celso Vasconcelos sobre a organização da coletividade para a gestão da sala de aula. Em seguida, analise quais aspectos são ou não contemplados, fazendo seus registros no quadro. Então, aqui está o estudo de caso, né? Eu vou ler para vocês. Vini, um docente da escola pública, leciona na Armelindo Freitas há 3 anos. Neste ano, está tendo muita dificuldade com uma das turmas por problemas de comportamento, o que tem gerado indisciplina e falta de atenção dos estudantes durante as aulas. No final do primeiro bimestre, o docente relatou ao coordenador de gestão pedagógica que nada está dando certo, pois tem sido recorrente em suas aulas o conflito entre os estudantes e algumas vezes com ele próprio, inclusive. Tem encaminhado alunos constantemente para a direção da escola, o que o deixa desconfortável. Em suas aulas, explica verbalmente os conceitos, escreve na lousa para os alunos registrarem no caderno e busca manter a disciplina aplicando trabalhos e provas para nota. Após correção, entrega a avaliação para os estudantes verificarem os acertos e os erros. O baixo resultado bimestral mostra que a turma não entendeu o conteúdo e o professor não percebeu melhoras no comportamento. O docente está cansado com essa situação. Por vezes sente que é algo pessoal e, com isso, começa a se distanciar da turma. O CGP sugeriu ao professor fazer um contrato didático em parceria com os estudantes. O docente achou interessante a ideia e colocou em prática na aula seguinte. O resultado começou a aparecer aos poucos e o professor percebeu que estava surtindo algum efeito, embora ainda haja resistência de alguns alunos que descumprem as regras por ausência deste hábito. Após algumas semanas, os acordos vão ficando fragilizados pelo descumprimento das regras por ambas as partes. Os alunos se esquecem do que foi combinado e o professor faz concessões, por exemplo, deixando passar casos em que os estudantes não trazem o material para a aula. Bom, pessoal, então, de acordo com esse estudo de caso, vocês terão essa tabelinha, tá? Esse quadro para preencher. Então, nós fizemos um exemplo aqui para vocês, tá? Então, aqui na primeira coluna tem os aspectos da organização da coletividade para a gestão da sala de aula, segundo Vasconcelos. Nós temos na segunda coluna, sim, o estudo de caso contempla da seguinte maneira, e 3 pontinhos para vocês depois poderem escrever, caso seja né, o relacionado ao estudo de caso. Nós temos na terceira coluna um sim, o estudo de caso contempla, porém, né, e aí vocês podem dar continuidade à frase.
Na última coluna, não, isso não está contemplado no estudo de caso. Poderia ser contemplado da seguinte maneira. E aí nós colocamos aqui um exemplo, né? O exemplo que nós trazemos aqui para vocês é sobre a importância dos momentos iniciais. E aí, o restante, vocês descreverão aí, irão refletir com os colegas, né? Lendo o estudo de caso e podendo aí verificar qual dessas colunas vocês completariam a frase, ok? E a partir, né, desse estudo de caso, dos registros no quadro, que podem ser feitos tanto no quadro impresso, né, quanto no quadro em formato aí, de slide, enfim, né? E a partir do estudo de caso, né, vocês farão os registros no quadro, né? E aí pode ser os registros de forma individual, coletivamente, é mais mesmo para a reflexão de vocês. E aí nós pedimos para que vocês preencham, após os registros, a nossa avaliação da TPC, ok? Nós desejamos bons estudos e até a próxima!